Founder to Founder, com Márcio Kogut. Olá! Começa agora mais um Founder to Founder, diretamente pela Record News, no programa Inovação e Negócios para todo o Brasil. Eu sou o Márcio Kogut e o papo hoje é com um dos arquitetos do sistema financeiro digital do Brasil. Ele é doutor em inteligência artificial, foi CTO de bancos pioneiros e hoje lidera a empresa que é o motor escondido de mais de 800 fintechs e bancos. Marcelo França é CEO da Cellcoin. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Founder to Founder. Muito obrigado pelo convite, Márcio. Legal. Marcelo, a gente sempre gosta de falar com o fundador, eu de fundador para fundador. Eu gosto sempre de ouvir a história de quem está sentado aqui comigo, compartilhando todos esses erros e acertos. Então, conta pra gente quem é Marcelo França, onde Marcelo França nasceu, até estar à frente aí das maiores infratechs do Brasil. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, fiz tecnologia no Rio de Janeiro nos anos 90 ainda. Comecei no Banco Bozano Simonsen, que era um banco de investimento muito forte. Participei de alguns projetos do banco, como a privatização do Meridional. Depois o próprio grupo Bozano lançou a InvestShop.com, que foi um projeto super pioneiro também, com um aprendizado muito grande. A primeira corretora virtual do Brasil, a Bovespa, tinha acabado de lançar o sinal online para que as pessoas pudessem negociar ativos, ações ali online pela primeira vez. E a última passagem foi como CTO do Lehman Bank, que foi o primeiro banco brasileiro focado no segmento de correspondentes bancários, né? Logo que o Banco Central criou a figura do correspondente bancário, em 2002 mais ou menos, nós criamos o banco e eu liderei a área de sistemas. A gente montou uma rede de correspondentes para resolver o problema da distribuição geográfica. A gente tinha bancos concentrados nos grandes centros e o banco objetivava alcançar todos os municípios do Brasil, né? Então, montamos uma rede grande com uma tecnologia parruda e o banco foi vendido para o Banco do Brasil. E a ideia da Cellcoin foi justamente um projeto de sucessão, né? A gente, em 2015 e 2016, quando a gente olhou para esse mercado, a gente viu 70 milhões de brasileiros indo aos correspondentes e às agências e às lotéricas todos os meses para pagar essas contas, fazer saques, depósitos. E naquela época uma coisa tinha mudado, que era o smartphone. Todo mundo estava indo, né, nas lotéricas e agências, mas todo mundo já tinha um smartphone no bolso. Então, a grande motivação da Cellcoin era democratizar e digitalizar o acesso para essa população já num formato diferente, né? Enquanto a experiência anterior à Cellcoin a gente conseguiu resolver o problema da distribuição geográfica, na Cellcoin o objetivo inicial era democratizar e desconcentrar também o acesso a serviços financeiros. Pô, que legal. Então você começou a tua carreira, eu não sabia que você era CTO, que você começou na parte de tecnologia, né? Mas você começou a tua carreira antes de empreender como um CTO trabalhando em grandes bancos. Exato, eu comecei como programador, né? Então, naquela época a gente fazia os programas BAT, que a gente chama, né? Basic, na minha época era Basic. Exatamente. Tinha que... O programa cancelava de madrugada, a gente recebia o telefonema para corrigir e rodar de novo. E fui evoluindo nessa área. Eu acho que a área também mudou muito, né? A tecnologia dentro de um banco era um negócio completamente meio secundário, né? Era uma atividade de apoio e hoje virou core, né? Então, eu acho que isso mudou bastante nas instituições financeiras como um todo. E a tecnologia não para, né? Ela evolui muito. Acho que você falou um pouco do Basic e várias outras linguagens de programação já passaram. A gente saiu também mais recentemente aí do monolito para o microserviço. Exato. Que acho que foi uma mudança grande que permitiu, inclusive, a gente chegar até aqui, né? Acho que essa nova arquitetura que permite o consumo de serviços isolados, você consegue alterar e fazer deploy de uma forma muito mais rápida. Tudo isso permitiu que esse mundo de infraestrutura financeira pudesse potencializar essa oferta de serviços financeiros para vários players diferentes. Não, legal. E a Cellcoin foi a tua primeira empresa que você fundou ou você teve outra história antes?
Foi a primeira empresa assim, que deu Acertou, certo, né? Não, você acertou. Eu cheguei a ter uma tentativa entre a passagem pelo Bozano Invest Shop, que era um site de grupo de compras. A gente chamava de ocoringa.com. Ah, aqueles compras coletivas? Só que na época não era nem compra coletiva, o nome era Group Buyer. Só que foi assim, antes, o timing estava errado. Faltava usuário, faltava tráfego, né? A gente eu e um amigo colocamos o site no ar, tudo funcionando, né? Totalmente operacional, mas a gente também não sabia como atrair o fluxo, trazer gente, gerar ali o engajamento para que as pessoas pudessem, enfim, fazer compras e montar os grupos e monetizar o site. Aí veio o convite para participar do projeto da Invest Shop, que era super interessante, e eu acabei indo e abandonando essa primeira tentativa e fiquei com esse negócio incubado, né? Acho que a Cellcoin foi a materialização desse desejo. Mas na Invest Shop você não era sócio ainda, fundador? Não. Você era meio que um CTO, era um programador ali, o cara era que uma cuidava posição de gerente de sistemas, né? Cuidando de toda a parte transacional, da conta, né? Da estrutura de conta, da corretora, processamento do sinal, que era uma coisa super nova. A gente recebia o sinal da bolsa com tudo que era oferta, negócio fechado, e tinha que disponibilizar aquilo no site, né? Era um desafio, talvez o primeiro desafio de processamento de grandes volumes, e quando isso não dava certo era um caos, né? Porque você tem um delay, a pessoa está comprando uma ação a 20, mas essa ação já está valendo mais, né? Então, acho que foi a primeira experiência assim, com missão crítica de alto volume e foi um aprendizado muito grande. Que legal. Que ano foi isso que você começou a pensar quando você saiu da Invest Shop, para pensar em criar a Cellcoin? Isso, a Invest Shop, na verdade, foi em 98 para 2000. Né? Depois veio ainda o Lehman Bank. Veio a bolha, né? 2000 veio a bolha da internet. Veio a bolha, exatamente. Veio a bolha. Lehman Bank. A gente tinha um concorrente nosso que era a Patagon, teve uma saída de 700 milhões de dólares na época, né? E a Invest Shop acabou não sendo vendida e passou por uma fusão com o Unibanco. E depois disso veio o Lehman Bank e depois é que veio a Cellcoin. Naquela época ainda tinha muita internet discada, ainda era bolha da internet, né? Puta, não era todo mundo que tinha banda larga. Os bancos ainda não tinham, por mais que o Brasil sempre foi muito evoluído no que se diz respeito à bankline, até pelas fraudes, né? Muito mais evoluído do que qualquer outro país. Eu lembro muito bem porque eu comecei também... eu sempre fui programador desde pequeno, né? Eu comecei a programar em Basic, em PC, XT, lá atrás, monitor, fósforo verde e tal. Aí eu vim para São Paulo, montei a minha software house em 1998. Então, comecei a fazer site em 1998. Meu primeiro e-commerce de consórcio eu fiz em 2001. Tentei vender consórcio em 2001 e quando eu acertei com o Maicon em 2020, todo mundo falou, nossa, acertou. Eu falei, eu levei 20 anos para fazer sucesso em 2, né? Então, ninguém nunca vê a trajetória. Mas eu entrei mais ou menos nesse mesmo... Era outra realidade, né, Marcelo? Porque hoje a gente está num momento onde que a gente tem uma mudança geral no sistema financeiro, né? O próprio Banco Central apoiou muitas fintechs, abriu até muito as portas e agora está tendo que fechar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas era outra realidade, né? Hoje em dia a gente está vivendo um outro momento, principalmente com inteligência artificial, que a gente vai falar um pouquinho agora nesse nosso bate-papo aí. Não, legal. Outra coisa, antes da gente entrar no ponto aqui de tecnologia, de IA, de captação e tal, você falou para mim que foi a segunda, fez um site lá de compras e tal, e a Cellcoin foi a primeira empresa que você realmente começou a empreender. A Cellcoin, ela era uma empresa de infraestrutura, você já tinha na tua cabeça que ela era uma empresa de infraestrutura financeira, B2B, ou você lá atrás você tinha uma outra visão, um outro formato que você teve que vir se adaptando aí ao longo do tempo? Na verdade, a Cellcoin nasceu com o objetivo de ser nasceu com um modelo B2C. Qual era o sonho grande? A gente via 70 milhões de brasileiros indo todos os meses nas lotéricas, agências, correspondentes, todo mundo com o smartphone no bolso, e a gente queria colocar a agência no bolso do usuário.
A ideia é que ele pudesse carregar saldo e fazer todo tipo de transação num modelo muito similar a uma conta, né? A gente tinha inspiração num caso, numa empresa chamada M-Pesa, do Quênia, que expandiu pela África inteira, que fazia mais ou menos isso. Era uma carteira digital de serviços. Então, a gente já tinha construído toda essa infraestrutura de pagamentos, de serviços na experiência anterior, e a ideia era disponibilizar ela agora no celular. A gente colocou o projeto no ar em 2016, divulgou, os usuários baixavam, gostavam, usavam, mas o B2C demandava muito capital, o desafio de você manter a recorrência no modelo de conta pré-paga também era um modelo muito desafiador. E, ao mesmo tempo, a gente teve a sorte de várias fintechs estarem nascendo naquele mesmo momento, com o mesmo objetivo, cada uma atacando um nicho diferente, de um jeito diferente, e todas elas precisavam da nossa infraestrutura. Essa infraestrutura de serviços, de pagamento, muitas transações que só eram possíveis serem feitas num banco grande, eles precisavam muito. Então, a ideia foi, vamos pivotar, sair para o modelo B2C, e vamos para o B2B. A gente perseguiu esse mesmo sonho de democratizar o acesso, mas trabalhando sempre a quatro mãos. Sempre a fintech é a porta da frente, cada uma focando no seu nicho, com a sua UX diferente, e toda a camada de serviços e pagamentos naquela época a gente fornecia, né? E ainda fornece até hoje para várias dessas fintechs que nasceram lá atrás e hoje são unicórnios. Então, essa é um pouco da nossa trajetória. Daí vem o nome Cellcoin, né, de dinheiro ou moeda no celular, por causa desse objetivo inicial. Olha que legal, não tinha me ligado no céu do celular, coin de dinheiro, de moeda. Exatamente, exatamente. Mas essa pivotada foi fundamental para a gente ter o sucesso que a gente está tendo hoje. Não, que legal. Então você acabou tendo esse primeiro momento de trazer uma carteira, um banco para as pessoas no celular, mas pivotou para ser um B2B, que na verdade o propósito ia ser o mesmo, mas através de uma fintech ou de um terceiro. E aí você olhou ali, pivotou para fazer a Cellcoin ficar como infraestrutura financeira, levando também o banco no celular das pessoas, mas não mais focando no B2C, porque B2C a gente sabe que é complicado, né? Eu já tive projeto B2C, eu sei que B2C é um desafio muito grande para o empreendedor, né? Agora, hoje, vocês atendem mais de 800, né? Acho que mais de 800 clientes na Cellcoin, que são B2B, né? Grandes bancos, como você falou, fintechs que nasceram pequenas atrás e hoje já se tornaram unicórnio, grandes bancos, porque vocês criaram realmente uma infratech, né? Para infratech que eu digo mais de fintech, de infraestrutura financeira, com uma camada de serviços muito bem estruturada, com microserviços, porque você tem as caixinhas da Cellcoin, né? Você quer crédito, você quer consignado, você quer pagamento e tal. Agora fala para mim, é muito difícil você ser o banco dos bancos, porque você é o banco dos bancos, né? Você é toda a parte mais chata, a parte mais complexa, que é a parte da tecnologia, a parte ali de fazer tudo funcionar, né? Você faz a maestria das fintechs e dos bancos. É muito complexo isso? É complexo, a gente investiu muito, justamente por ser esse backbone por trás de 800 iniciativas, né? Que vão desde bancos listados em bolsa, fintechs, empresas, grandes indústrias que estão também oferecendo agora serviços financeiros. A gente investiu e continua investindo muito em questões de atendimento, disponibilidade, segurança, né, que virou um big issue agora. E eu acho que a gente aproveitou todo o conhecimento desse mundo transacional que a gente tinha, que a gente falou um pouco desse histórico de passagens anteriores por bancos e corretoras, sempre desenvolvendo aplicações de missões críticas, né? A gente conseguiu talvez encapsular isso numa infraestrutura escalável que permite que essas 800 empresas, instituições financeiras possam ficar focadas na sua atividade fim, porque no final do dia você
conceder um empréstimo consignado, bancarizar essa transação, você pagar uma conta de luz, fazer um Pix, fazer uma iniciação de pagamento, ela é, no fundo, igual para todo mundo. O que diferencia é como você vai ofertar ela, como você vai precificar, como é a sua UX, né? Como você vai captar os usuários. Então, eu acho que é muito mais racional você usar uma infraestrutura em comum por trás, que é especializada nesse tipo de transação. Eu acho que isso traz uma eficiência para o sistema como um todo, né? E você, como Cellcoin, se preocupa em deixar essa infraestrutura funcionando certinho, bonitinho. E aí a empresa, a fintech, o banco se preocupa com a estratégia, né? Com a estratégia de mercado, com a estratégia de posicionamento, a estratégia de oferecer determinados produtos e tal, sem se preocupar com todo esse background aí tecnológico que realmente é difícil, né? Mesmo bancos grandes listados em bolsa, é um custo absurdo, são mudanças gigantescas, são novos recursos. Eu vejo que vocês estão lançando sempre novos recursos, tem que se adaptar às novas normas, né? Todo dia, ainda mais agora, recentemente, o Banco Central lançando várias regulações, mudanças em PIX, mudança em arranjos de pagamento e tal. E esses grandes bancos, ou as fintechs que utilizam a tecnologia da Cellcoin, não precisam se preocupar com isso, né? Porque quem tem que se preocupar é você que oferece a infraestrutura. Eles vão estar ali se preocupando com o business e com a estratégia, né? Exatamente esse é o mindset. A gente tem visto, inclusive, agora varejistas, por exemplo, que chegaram a montar sua financeira, tiraram licença para operar, estão fazendo uma espécie até de downsizing regulatório, deixando de ter uma licença para usar, às vezes, uma infraestrutura de Bank as a Service, por exemplo, ou a nossa esteira de crédito, né? A gente bancarizando as transações, porque isso deixa a empresa muito mais leve, deixa de ter o custo de observância. Então, esse é um pouco do mindset, é levar um pouco desse expertise que a gente desenvolveu, tanto na parte de banking, de crédito, de pagamentos, toda essa escala e segurança para um pool de empresas e bancos muito grandes que querem escalar em cima da nossa infraestrutura. É o que você falou, é uma coisa, é um movimento que faz muito sentido de um tempo para cá, porque teve uns anos atrás, na verdade, começou a época das empresas de pagamento, né? Até quando eu dava algumas palestras, eu sempre falava que todo mundo queria virar um Pay na vida, né? Os grandes varejistas, aí veio lá Magalu Pay, aí o Rappi Pay, aí o 99 Pay, todo mundo queria mexer com o dinheiro, porque, obviamente, quando você mexe com o dinheiro, você acaba tendo uma receita financeira que você normalmente não tem, né? Eu lembro que na época que o Magalu criou o Magalu Pay, chegou num primeiro momento, eles ganhavam mais na operação financeira do que na venda de uma TV. Porque a venda da TV tinha uma margem muito pequena, era muito complexo e tal. Mas lá nessa época, há uns anos atrás, as empresas, eu acho que, na minha opinião, eu queria até ouvir você, a minha visão é que é o seguinte, eles acabavam querendo se tornar um banco, davam entrada numa licença, numa regulação, tinham que montar todo um time especialista, tinham que montar uma área de compliance, eles tinham que montar um outro business que não tinha nada a ver com o business deles, né? Para algo que normalmente era só para ele ter uma margem adicional e conseguir mexer com o dinheiro. Então, sim, hoje eu vejo que você, e como Cellcoin, como você está falando que tem algumas empresas estão fazendo meio que um downgrade, estão abrindo mão dessa parte burocrática, essa parte complexa e regulatória, que é difícil, para continuar movimentando o dinheiro, principalmente na sua rede de clientes, dentro do seu varejo ou da sua rede de supermercados, mas sem essa parte complexa, né? E eu acho que, e na tua opinião, isso é um pouco do diferencial da Cellcoin, foi a virada de chave, porque se você faz a regulação, se você entrega o compliance, se você dá a infraestrutura, você faz com que esses grandes varejistas eles não percam o foco no business deles, né? Consigam ter uma financeira, um banco, ofereça um crédito, mas sem essa parte tão complexa que é você lidar com um banco central, com compliance, com regulação. Na tua visão, você acha que isso foi um movimento importante para o mercado? Eu acho que sim, porque nesse caso do varejista, ele consegue ter o melhor dos dois mundos. Ele consegue, ao mesmo tempo, ter um foco na operação dele e ele consegue, ao mesmo tempo, continuar se apropriando de uma receita financeira que
que hoje é muito relevante, né? Quando a gente olha para as empresas brasileiras de capital aberto, mais ou menos, em grandes números, 30% do lucro fica com menos de 10 instituições financeiras. Então, o que a gente faz é ajudar as empresas não financeiras, também os varejistas, ou até RPs, marketplace, a criar operações financeiras. Por exemplo, eles conseguem usar a nossa infraestrutura para financiar diretamente o consumidor. E com isso ele aumenta suas vendas e também tem acesso a uma receita financeira nova. É a evolução do antigo private label para o Buy Now, Pay Later. A gente fornece estrutura de contas para vários marketplaces e redes de franquias que criam uma conta para cada loja, uma conta para cada distribuidor, pagam tudo ali dentro e ele passa a ter uma receita tanto de float como também de crédito. Então, eu acho que ele consegue, com uma estrutura muito menor, ter acesso a esse profit pool de receitas financeiras e continuar focado no seu business sem precisar montar uma estrutura tão grande e também se preocupar com o custo de observância e licenças regulatórias. Né? E nem perder o foco no seu business principal, né? Porque muitos acabaram perdendo o foco no business principal para tentar entrar num mercado que eles não dominavam, que era o mercado financeiro, querer ter um banco dentro do seu grupo de empresas, e viram que não é tão simples assim, né? Que a operação do banco é mais complexa. Então, acho que foi uma sacada e uma estratégia muito bacana de vocês. Agora, me fala um pouquinho, Marcelo, você foi o precursor da Cellcoin ou você teve um time, você teve co-founders? Como é hoje lá? Você hoje foi o fundador, CEO, está como CEO da Cellcoin, mas você teve outros que começaram essa jornada com você, não? Eu tive o Adriano Meirinho, que é o cofundador, ele entrou para fazer toda a parte de growth. O Meirinho tem uma experiência incrível também, ele que escalou a Cato online do zero, então tive a oportunidade de conhecer ele por intermédio de um amigo e trouxe ele para complementar o skill que a gente não tinha. Né? A gente tinha toda uma experiência voltada para tech, transacional, banco, e o Meirinho veio com toda essa parte de growth. Né? E de lá para cá a gente reforçou muito todo o management. Né? A gente tem um C-level super forte, que vieram pessoas que vieram de grandes empresas, que já fizeram outros IPOs também. Então, eu acho que a gente sempre se preocupou muito com o crescimento dessa governança, né? sem se tornar uma empresa lenta e burocrática, mas o crescimento da governança enquanto a empresa também crescia. Né? Porque, como você falou, a gente é o banco, o backbone aqui de 800 empresas. Né? Então, tem 800 empresas confiando seus projetos na gente. A gente precisa realmente de um time bem robusto, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também na parte financeira, administrativa, toda uma agenda de QIC e compliance muito forte também. Não, que legal. E vamos lá, vamos falar um pouquinho do crescimento aí, né? Do crescimento da Cellcoin. Eu acompanho já o crescimento da Cellcoin já faz, sei lá, uns 8 anos, 9 anos. Eu vi que vocês tiveram um crescimento super exponencial. Como foi o início? Foi tudo no Bootstrap? Foi captação de parentes? Fez ali um Family and Friends? Ou você já conseguiu pegar umas rodadas no início? Porque eu vi que em 2024 vocês fizeram uma rodada muito grande, né? Uma série, um Series C aí. Levantaram 120 milhões de dólares. Mas como foi o início disso? Como foi esse processo de captação até chegar nessa última? Foi a última rodada em 2024? Foi, meio de 2024 isso. Que foi 120 milhões, nós estamos falando de quase aí 650, 700 milhões de reais. Então, até chegar nessa Series C, como foi essa jornada de captação aí? Bom, nós começamos com recursos próprios, meus e do Michael, que foi o ex-CEO do Lemon Bank. Né? Ele apoiou bastante o projeto desde o início, hoje ele está com o fundo Chiara Capital, também apoiando outras startups early stage. E assim que a gente começou, comigo e com ele mais numa espécie de family and friends ali nosso. Né? Depois trouxemos a Vox Capital, que foi o primeiro fundo institucional que entrou na Cellcoin. Foi de 2018 para 2019. Naquela época foi um cheque de 6 milhões de reais. Para a gente era muito dinheiro e hoje em dia não é nada. Né? Pois é. Acho que os tamanhos das rodadas, as métricas mudaram brutalmente. E depois vieram os sócios que a gente tem hoje, a Innova Capital
veio no meio de uma rodada de 140 milhões em 2021. E a Summit Partners, que fez o seu primeiro investimento na América Latina, fez um cheque de 125 milhões de dólares, né? Foi um cheque grande e que serviu para a gente reforçar esse posicionamento de consolidador. O que a gente quer ser realmente essa principal referência aqui em Infratech. E o cheque deles deu mais fôlego para a gente investir em tecnologia e também acelerar a nossa agenda de M&As. Eu vi. Na verdade, essa aquisição de 120 milhões de dólares ela foi liderada pelo Morgan Stanley, é isso? Não, pela Summit Partners. Summit Partners, entendi. E nessa visão, vocês já tinham um plano muito bem definido aonde que vocês iam investir esses 120 milhões de dólares, que era quase 700 milhões de reais, que seria realmente para deixar a infraestrutura, investir mais em operacional, tecnologia e aquisições, fusões e aquisições. Exatamente. Hoje, o caixa que a empresa gera e todo o investimento que a gente faz, a gente já não queima caixa há alguns bons anos, mas... É por isso que vocês conseguiram uma rodada, né? Quem está queimando caixa não ia pegar uma rodada dessa. Exatamente. Até pega, mas... Custa caro depois. Custa caro. Eu acho que, historicamente, a gente queimou muito pouco capital. A gente, organicamente, queimou menos de 5 milhões de dólares. Todas as rodadas que a gente fez, elas foram para a agenda de M&A. E essa da Summit também, acho que teve um pouco de M&A e capital regulatório também. Como a gente falou antes, quando um cliente te escolhe para ser o provedor dele de Banking as a Service, para ser essa infraestrutura por trás, seja para banking ou para crédito, você também precisa ter um balanço robusto, um capital regulatório forte, ter toda uma agenda de escala e segurança que possa suportar o crescimento de todos eles ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que esse cheque colocou a gente numa posição muito boa, tanto no sentido orgânico, como também a gente tem tentado acelerar essa agenda de M&A, mas com muita cautela e critério. Legal. Então, o fato já de você já não estar queimando caixa faz muito tempo, você estava no break-even ou já estava dando lucro? Já estava dando lucro. Já estava dando lucro. Então, já nem precisava de nenhuma captação. A captação ela foi muito mais numa tese estratégica, em vez de você ter que sair desenvolvendo determinadas frentes, já para fazer aquisição de empresas já nessas novas áreas verticais que a Cellcoin queria atuar, incluindo o capital regulatório, né? Que é o que você falou. A gente tem... A Cellcoin tem aí por trás também o Banco Central, que exige um capital robusto regulatório dependendo de cada área que você vai atuar, cada serviço que você vai prover, né? Então, na tua visão, para pegar um cheque desse tamanho, o que mais o fundo levou em consideração para poder assinar esse cheque de 120 milhões de dólares? Acho que o primeiro é que você não pega um cheque desse assim da noite para o dia. A gente começou o relacionamento com eles 3 anos antes. Então, em eventos de startups, de tecnologia, a gente sempre se encontrava, passava um pouco de como estavam indo as projeções. E quando você está constantemente over-delivering o número, o budget, e ele vê esse filme acontecer durante 2, 3 anos... passa uma segurança muito maior para o investidor, ele consegue entender como a tese está evoluindo, como você está conseguindo executar aquele projeto. E todos os investimentos que a gente teve, nenhum a gente conseguiu com um relacionamento menor que 1 ano. Então, acho uma coisa importante que às vezes o empreendedor não fica muito focado na execução, mas tem toda uma agenda de relacionamento com os fundos que ela precisa ser feita mesmo que você não precise do cheque agora. Muitas vezes vem um cheque sem você tá procurando, ou vem de um relacionamento que já existe. Os fundos também têm os momentos deles. Tem um momento que ele acabou de constituir um fundo novo, está no momento de precisar fazer deploy. Então, acho que essa agenda constante também de relacionamento é muito importante de ser mantida. É o famoso no deal roadshow, né? Você tem que ficar fazendo um roadshow o tempo inteiro. O tempo inteiro tem que estar sendo visto, né? Tem que estar provando a sua tese, que o seu negócio está crescendo, está alcançando
determinadas metas, né? E está conversando com esses fundos, porque a hora que você precisar fica mais fácil, né? Exato. Não é da noite para o dia. E acho que também um cheque desse os fundos conversam muito com os próprios clientes para entender qual a visão deles da empresa. Não adianta você ter um número bom e os clientes te detestarem. Né? Então, os clientes, digam-se de passagem, eles vão conversar com os bancos e as fintechs que vocês fazem toda a estrutura tecnológica, né? Exatamente. Está funcionando, a Cellcoin está entregando aquilo que ela prometeu, e aí depois eles voltam para vocês. Exatamente. Se você pretende fazer mais coisa com a Cellcoin, esse tipo de pergunta eles fizeram para mais de 30 clientes e acho que a gente conseguiu construir uma reputação tanto de tecnologia como atendimento durante esses quase 10 anos, quando eles entraram, né? Acho que foram com 8, 9 anos de história, que facilitou bastante. Acho que se ele viu um filme passar durante 3 anos, você está constantemente entregando um orçamento, você está falando com os clientes gostam, querem fazer mais coisas, eu acho que são bons requisitos para você pegar um cheque desse tamanho. Não, que legal. E para mim foi super curioso ouvir você falar, porque são poucas as empresas, né, que eu conheci, que eu conheço, que eu acompanho, as fintechs principalmente, que conseguiram parar de queimaram só 5 milhões em caixa, né? 5, 6 milhões em caixa e já começaram a trazer resultado e já começaram a trazer receita. Então, a tese muito que eu vejo da Cellcoin, pelo que você está me falando dessas captações, ela veio muito para fazer vocês virarem essa máquina de M&A, porque vocês viraram meio que uma máquina de M&A nos últimos tempos. Vocês adquiriram a Vulcan Labs, né? A Galaxy Pay, a Finance Tech, né? E num espaço de tempo não muito longo. E como foi para a Cellcoin, principalmente você como CEO, conseguir fazer com que a cultura de todas essas outras empresas fizesse parte da cultura da Cellcoin? Porque é difícil, né? Porque quando você faz aquisição de outras empresas, você tem que trazer para dentro de casa um legado. Às vezes é um legado bom, mas tem um legado ruim também. Como foi isso? Vocês conseguiram fazer isso de forma rápida? É uma coisa que tem que continuar sendo monitorada? Como que foi vocês conseguir trazer a cultura de todas essas empresas que vocês adquiriram? Então, a gente buscou adquirir empresas que tinham fundadores muito bons, que a gente gostava muito, e também produtos muito bons que a gente não tinha. Acho que muitas vezes você quer comprar um determinado ativo e ele não está pronto no mercado. Você tem que, às vezes, comprar mais de um ativo para combinar eles, investir, para você montar um negócio maior. Acho que a gente fez isso principalmente com a nossa vertical de crédito. A gente comprou primeiro uma empresa chamada Flow Finance, que tinha toda uma estrutura de bancarização flexível, funcionando super bem, mas muito pequena. Então, a gente trouxe como um embrião para ganhar tempo, investiu muito em pessoas, trouxe executivos de mercado, reforçou muito a parte de produto e tecnologia. Depois, adquiriu ainda outros pedaços, sempre evitando também muito conflito de produto. Acho que é importante você trazer, buscar o melhor daquele produto e trazer para que ele seja aquela peça da sua prateleira. Aquela caixinha funcione, né? Aquela caixinha funcione. Então, esse último que você mencionou da Vulcan Labs, a gente já tinha uma esteira de crédito montada desde do QIC, originação, a gestão da carteira, cobrança, e a gente trouxe, por exemplo, um motor de crédito todo com AI nativa, funcionando super bem, e com fundadores que queriam também vir para o ecossistema. Acho que a gente valoriza muito quando o fundador ele acredita muito no projeto e quer entrar ali e já começar a vender para cliente grande. Então, no caso deles, um mês depois deles terem sido adquiridos, já estavam atendendo mais de 10 empresas de enterprise. Isso certamente não aconteceria se eles estivessem ali remando sozinho. E vida de empreendedor sabe que é dura, né? Então, às vezes é um casamento legal. Acho que foram boas aquisições nesse sentido. Não, que legal. E essas aquisições foi tudo meio que
por troca de ações, vocês trouxeram fundadores, vocês fizeram a aquisição, na verdade, vocês fizeram a aquisição da tecnologia do produto, né? Daquele produto para trazer dentro do ecossistema da Cellcoin. Continuou ficando Cellcoin, virou uma caixinha de um novo serviço ali, ou motor de crédito, ou a parte ali de consignado e tal, de pagamento e tal. E esses fundadores eles acabaram virando acionistas da Cellcoin? Sim, a maioria a gente fez com uma combinação de cash e troca de ações, dependendo, acho que, do estágio de maturidade da empresa. E todas viraram 100% Cellcoin, né? A gente sempre buscou não virar vou chamar assim, de um conglomerado, um monte de empresas separado, né? A gente, quando compra, a gente quer que aquilo faça parte do nosso produto de uma forma integrada. A gente acredita que o cliente vê muito mais valor nessa plataforma integrada do que em um monte de peça separada, que, enfim, a gente respeita muito quem segue essa linha, mas a gente sempre acreditou muito em trazer uma boa tech que ajude a compor a nossa plataforma como um todo, que pode ser consumida de forma modular, sim, mas hoje o cliente consegue consumir tudo. Por exemplo, uma esteira de crédito completa só com a Cellcoin, né? Sem precisar recorrer a outras divisões. Que legal. Você tocou num ponto importante, falando agora de fundador para fundador. Você falou que nessas aquisições você sempre valorizou muito o fundador, muito a cultura, muito o interesse desse fundador e, obviamente, a empresa também que você estava adquirindo, que fazia parte da estratégia de vocês e que tinha uma certa sinergia para onde que a Cellcoin queria caminhar, ou um produto que a Cellcoin queria ter na prateleira como uma infratech. Você valorizou muito isso. Como foi, a minha pergunta para você, porque eu já passei por isso, então eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais crítica. Como foi teu relacionamento com todos os seus investidores? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu vejo, e isso aconteceu comigo, mas eu vejo muito no mercado, o investidor não é todo investidor que valoriza o fundador. Tem muito investidor que, no final das contas, ele acaba não valorizando tanto o fundador. Ele valoriza no início, ele vê que o fundador é visionário, que o fundador já criou uma disrupção, que o fundador ali carregou o piano, está fazendo o negócio acontecer, tá cuidando do dinheiro e tal, mas a hora que o negócio começa a crescer, a hora que a empresa começa a tomar corpo e tal, vem aquela velha história e vamos colocar governança, vamos estruturar a companhia, né? Porque agora tem os fundos e tal, não sei o quê. E eu pergunto para você porque eu passei por isso. Tive uma dificuldade em lidar com os investidores, né? Na verdade, talvez um pouco porque na minha história o investidor não era um investidor tão profissional como você teve os teus, né? Uhum. Na verdade, era um grupo familiar que não tinha muito esse conceito de investir e de fazer... não tinha muita pegada de VC. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: como foi esse teu relacionamento? Foi fácil de administrar? Porque você ainda hoje, como CTO, começou como CTO, fundador e é o CEO da companhia. Normalmente, no atual tamanho que a Cellcoin está, depois de tanta captação, tantos grandes cheques, tantos grandes investidores no teu portfólio, normalmente seria a hora de colocar o Marcelo França como chairman no conselho e você está lá como CEO. Como está sendo todo esse trabalho? Está tudo bem? Você está administrando? Conta um pouquinho aí, abre o coração. Não, o relacionamento até aqui tem sido ótimo. Eu acho que o que ajuda também, a gente tem um investidor para cada fase. A gente tem a Vox Capital do Series A, tem o Innova Capital que entrou no Series B, a Summit Partners no Series C. Então tem um cap table que é pouco complexo, né? A gente tem ainda o próprio Michael, né, que é um ex-empreendedor assim, brilhante e ajuda muito. E a gente vem conseguindo manter um board muito construtivo. Naturalmente surgem discussões de trabalho, mas, enfim, por enquanto a gente tem tido um relacionamento muito bom e acho que como CEO a gente tem esse desafio de estar trocando de função a cada 18 meses, especialmente se você está numa empresa de crescimento acelerado, né? Você está lá no iniciozinho tentando achar qual o produto certo, a estratégia certa, depois tem a fase da escala, depois tem a fase da governança.
tem M&As agora, né? Então acho que essa é justamente a maior motivação, você continuar aprendendo e se transformando para poder entregar a Cellcoin daqui a 12, 18 meses cada vez melhor e maior, né? Então eu acho que até aqui a convivência com eles tem sido ótima e tem ajudado demais, tanto na indicação de clientes, a própria Summit que entrou, eles têm um grupo que apoia todo o C-Level, dado o tamanho do portfólio que eles têm lá fora. E, enfim, eu acho que a gente deu sorte com os investidores que a gente trouxe até aqui. Não, que legal. E aí acho que também você deve ter dado sorte também com o time que você trouxe, né? Porque, na verdade, o Marcelo França é CEO porta para dentro ou porta para fora? Porque numa empresa desse tamanho, do tamanho que você tem, toda a responsabilidade que você tem dentro da Cellcoin, existe o CEO porta para dentro que, pô, ele tem que sofrer muito no dia a dia, né? Você tem que ali correr. E muitas vezes não dá tempo de você fazer uma agenda institucional, um roadshow, ficar visitando, viajando muito, porque eu sei que você está ali sempre ligado dentro da operação e tal. Ou tem que ter um time, um COO, um time ali operacional que consegue tocar toda essa operação. Você é mais porta para dentro ou mais porta para fora? Olha, acho que eu estou no meio. Está aqui um pezinho em cada lugar. Exatamente. Né? A gente está com um time muito forte. A gente trouxe muita gente boa. C-Level, diretoria, atendimento. A gente tem uma cultura de atender o cliente, a gente fala que assim, vender para a gente não significa nada, porque a gente só ganha dinheiro se o cliente ganhar dinheiro e conseguir prosperar na atividade dele. Então, a gente, desde cedo, desenvolveu essa cultura de paixão ali pelo cliente muito forte e de estar sempre investindo muito em tecnologia, governança, segurança. Então, a gente montou um time muito forte que não assim, ao mesmo tempo que um time que executa muito, é hands-on sem ser burocrático, né? Você não está naquela agenda de que era uma startup, agora vamos trazer um monte de executivo medalhão. Não, acho que são pessoas que alguns já participaram de IPOs, outros já fundaram e venderam empresas. A gente tem os empreendedores que vieram das aquisições, então acho que a gente conseguiu fazer uma mescla muito legal e uma agenda muito colaborativa enfim, de crescimento, de um apoiar o outro nessa missão maior, né? Como é mais fácil uma pergunta minha para você, como você se relaciona melhor, né? Com o empreendedor ou com C-Level, com o executivo? Como que você consegue se relacionar melhor? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que é difícil até falar, porque cada um tem um perfil diferente. Um perfil diferente, exatamente. Eu acho que o empreendedor ele vem com aquela vontade de realizar, o espírito de dono, ele é muito mais questionador, né? Isso às vezes é ótimo. Eu acho que, enfim, ele vem para somar, traz mais aquela paixão empreendedora, né? E o executivo ele carrega já uma experiência, a gente também não quer trazer para uma instituição com mais de 800 clientes processando 40 bi mês, tem que trazer gente que já fez isso antes também, não? Mas a gente procura também executivos que tenham principalmente esse espírito de dono, que sejam hands-on, enfim, que tenham uma agenda colaborativa e não um executivo que é bom de reunião, né? Que a gente vê muito em empresa grande. Cara, toda aquela preparação para reunião, PowerPoint um monte pra cá, de PPT para lá. Exato, agora com AI, então a turma está deitando e rolando, né? Então a gente gosta do executivo com o espírito empreendedor. E o empreendedor também que consegue navegar numa estrutura corporativa. Acho que esse é onde eu tento convergir. O que você falou faz muito sentido. Para mim foi um aprendizado nesses últimos tempos, porque na verdade, eu sempre fui empreendedor, né? Eu nunca trabalhei para ninguém, eu nunca fui executivo e tal. Hoje eu faço parte de alguns conselhos, mas na minha época, às vezes, era um pouco complicado, porque a empresa começou a crescer, você trazia um monte de executivos, mas tinha muito executivo de PowerPoint, né? Muito executivo que mais falava, saía, entregava lá todo o PowerPoint bonitinho, trazia aquelas metodologias de OKR lá e tal, vamos fazer. E o empreendedor é o seguinte, você lançava 5 dias, 6 dias, você lançava o negócio, enquanto muitos ficavam se planejando. Obviamente que isso tudo
tem momento certo, né, Marcelo? Hoje em dia é muito importante no ponto que vocês chegaram, você chegou com o teu time na Cellcoin, uma empresa, é o que você falou, processando 40 bi, mais de 800 clientes, cara, você tem que ter governança. Você não pode ser só ter empreendedor lá dentro, porque senão vai virar uma confusão danada. Todo dia é um negócio novo, toda hora é uma visão nova, só que não dá. Né? Mas eu acho que tem um momento certo para você começar a organizar a companhia. Às vezes a companhia, a startup principalmente, ela precisa estar um pouco mais leve, um pouco mais solta para ela poder crescer. Se você começa a organizar uma companhia que está em crescimento exponencial, você vai dar uma travada, você vai dar uma segurada nela e isso vai acabar ficando complicado. Agora, eu queria falar com você um ponto sobre esse cenário que a gente está vivendo agora em 2026. Né? A gente sabe que esses últimos meses, né, finalzinho de 2025 para 2026, a gente teve aí uma revolução no mercado financeiro. Primeiro, há uns anos atrás, todo mundo elogiou o Banco Central porque favoreceu as fintechs, né? Começou a afrouxar um pouco a regulação, deu oportunidade para um monte de fintech entrar, até para ter uma certa competição para os bancos. Isso foi bom, né? Foi bom, porque a gente tirou um pouquinho o monopólio dos grandes bancos, né? Até facilitou até um pouquinho, acho que a história da Cellcoin no início, né? Uma regulação um pouquinho mais leve, você não precisava tanto um capital inicial muito grande para criar uma IP, para criar uma empresa de uma sociedade de crédito direto, uma SCD ou uma SCM e tal. E aí, só que tudo não foi tão bem feito, né? Até grandes bancos, aí a gente viu, não grandes bancos, pequenos bancos que se tornaram grandes, né, nesses últimos tempos, que é o caso do Banco Master, que teve a liquidação decretada agora em dezembro de 2025, e depois veio uma enxurrada de liquidação, né? Veio o Will Bank, o Will Financeira, Banco Pleno, e agora a gente teve aí recentemente o grupo lá, o grupo Entrepay, né? Adquirente de pagamento e tal. Na sua visão, que você acompanhou essa flexibilidade na regulação e agora o Banco Central está dando uma travada nesse processo. Na sua visão, essa limpeza que o Banco Central, na verdade, essa limpeza que está acontecendo no sistema financeiro, né, é importante para deixar só empresas que têm uma política adequada de governança e que realmente procuram tomar cuidado com o movimento, porque, no fundo, eu entendo que isso vai atrapalhar um pouquinho a competição. Né? A gente vai ver aqui agora, a gente vai falar sobre o sarrafo que o Banco Central está subindo, aí, novos aportes e tal, mas na sua visão, toda essa limpeza que aconteceu e que essa liquidação que o Banco Central fez, nesses últimos meses aí, com vários grandes bancos e fintechs, você acha que é importante para o mercado financeiro? Eu acho que sim, Como você falou, o Banco Central abriu bastante, criou a figura da instituição de pagamento, da SCD, para que novos players pudessem entrar sem gerar risco, né, para o consumidor final, para o usuário. E o mercado expandiu. E aí a gente viu alguns eventos, né, desde fraudes, lavagem, várias coisas não muito positivas que também afetam quem está fazendo, às vezes, um trabalho sério. Né? Então, eu acho que faz sentido, né, o Banco Central talvez aumentar o sarrafo. Eu acho que talvez, não sei se é o melhor termo. Né? A gente continua enxergando o Banco Central promovendo a inovação. Você vê o Banco Central falando de cripto, de stablecoin, de vários assuntos novos. E o que ele está tendo é mais cuidado com a concessão, às vezes, de licenças, aumentando um pouco o patrimônio mínimo. Eu acho que são coisas saudáveis, talvez, para o momento atual. Eu acho que a regulação acaba sendo um solta e aperta. Então, eu acho que talvez teve uma agenda, né, de inovação bem forte, que foi a agenda BACE+. Acho que várias coisas muito, muito positivas foram criadas pelo Banco Central. A gente viu alguns excessos talvez sendo cometidos e o Banco Central está apertando um pouco. E acho que também agora você falou
por exemplo, até de bancos, né, que não estão nem relacionados com questões de IP e SCD. Né? Acho que o caso que a gente teve do Banco Master, ele está... eu acho que até é um caso que machuca muito mais o cliente final do que um caso de uma IP de SCD, porque no caso do banco... Ou de uma empresa de pagamento. Uma empresa de pagamento. Você não vê um consumidor lesado. O que acontece no caso do banco é que ele capta dinheiro e ele pode emprestar aquele dinheiro. No caso de uma IP de uma SCD, você só pode ou custodiar o dinheiro ou emprestar com seu próprio balanço. Então, você não gera um risco sistêmico, você não tem um risco... não tem esse risco de crédito como teve no caso do Master. Né? Então, acho que teve... Enfim, a gente viu problemas acontecendo tanto no mundo dos bancos como no mundo de fintechs também. E acho que é natural, o Banco Central está sempre revisitando os parâmetros e limiares ali necessários para você operar, para você obter uma licença. Eu acho que é bastante saudável. E a gente não sente que o Banco Central está freando a inovação. Ao contrário, ele soltou regulação de Bank as a Service, está vendo toda a agenda de cripto, stablecoin, deu uma freada no Drex, mais por causa também talvez do excesso de pautas, mas continua ali. Tem a parte de Open Banking, que continua uma evolução constante. Então, a gente sente que o Banco Central vem operando quase um milagre, considerando o volume de servidores que eles têm. E eu acho que é positivo assim, revisitar esses parâmetros. Né? Eu também concordo com você, mas eu fico um pouco com a dúvida do seguinte, porque eu acho que o Banco Central ele acabou cometendo, por causa do acesso da inovação, ele acabou olhando, sendo muito... como é que eu posso te falar? Ele foi muito leve em determinados pontos. Por exemplo, na minha visão, o que mais gerou problema com o mercado de fintechs, com o mercado agora nesses últimos tempos, por exemplo, a gente teve algumas fintechs que tiveram problemas de hackers, né? De invasão, de troca de PIX, de desvio de PIX. Alguns bilhões foram desviados, até de bancos bacanas, de fintechs foram desviados porque tiveram um problema de invasão lá, de hacker que entraram no PIX. Aí você teve lá, por exemplo, algumas empresas, fintechs, SCDs, que usavam o modelo conta-bolsão. Né? Sim. Que a conta-bolsão era uma conta que faz o que quer, faz o que quer ali dentro. Cai um dinheiro de todo mundo ali dentro, paga-se a conta com o nome daquela SCD ali, daquela conta-bolsão, né? Que era usado, né? No mercado, todo mundo sabe, era usado para quem não queria deixar nos grandes bancos para não ter problema judicial, que às vezes o cara tinha uma ação trabalhista ou tinha uma ação judicial para que o juiz não fosse lá, não tomasse aquele dinheiro e deixava na conta-bolsão. Só que essas fintechs acabaram não tendo um compliance muito correto, muito sério ali dentro, e acabou começando a passar dinheiro de tudo ali, né? Passava dinheiro de bets, passava dinheiro de jogo, passava dinheiro de combustível, até dinheiro ilícito passava dentro ali. Então, eu acho que esse primeiro ponto foi essa falha que eu vi de deixar trabalhar com conta-bolsão. Porque os grandes bancos, teoricamente, eles têm uma conta-bolsão. Né? Você pega os grandes bancos, o dinheiro todo fica aplicado lá dentro daquele... Não fica na minha conta, não fica na tua conta. Mas são os grandes bancos, né? São os grandes bancos que fazem esse tipo de operação. As fintechs pequenas, lá, as SCDs, começaram a fazer isso. Então, isso, na minha visão, foi o primeiro erro. E na outra visão, que eu quero ouvir você, que é você que tem mais essa infraestrutura e esse know-how para falar, é sobre também a parte do Pix direto e o Pix indireto. Né? Que o Pix indireto... você acabava tendo alguém que processava um volume muito grande de PIX, mas ele não tinha toda a responsabilidade que quem era o direto no Banco Central tinha. Né? Só que o que era PIX, que era o correspondente lá de PIX direto no Banco Central, para crescer, para poder crescer o seu negócio e transacionar e ganhar uns centavinhos lá numa operação de PIX, porque é só isso que você traz uma rentabilidade, ele acabava tendo que credenciar vários PIX indiretos. Né? E ficava nessa história do direto e do indireto. Parece que agora o Banco Central cortou essa do indireto. Não sei se cortou, se vai cortar, ou se aumentou agora essa necessidade de aporte de capital para você poder processar no Pix. Na tua visão, o que você acha que mais flexibilizou
para ter esses problemas que a gente teve nesses últimos tempos? Né? Eu acho que essa questão do Pix indireto é um exemplo, inclusive, de uma subida de barra que o Banco Central deu. Na prática, o que acontece? Só instituições que são S4 para cima é que podem agora ser participantes direto, fornecendo infra para um indireto. Então, antes a gente tinha um participante direto, às vezes com muito pouca estrutura, fornecendo tecnologia para outros indiretos que tinham menos ainda, e às vezes você tem a conta bolsão ali junto, né? Então, eu acho que a soma disso tudo acaba você está dando acesso ao ambiente regulado, a transações de Pix e tal, para um mundo que está totalmente desconectado e invisível para o Banco Central. Essas transações, as contas não estão subindo no CCS, que é onde a gente registra as contas reguladas. Se chegar um Bacenjude, não vai bater naquela conta. Você tem uma série de enfim, recursos para ter acesso ao sistema financeiro, mas ao mesmo tempo você está fora do sistema regulado, né? Você está fora de um Bacenjude, fora de uma quebra de sigilo. Então, eu acho que esse tipo de coisa foi justamente o que o Bacen tentou minimizar agora com uma proibição, né, mais explícita assim, da conta bolsão, essa subida de barra para quem quer fornecer a infraestrutura para participantes indiretos. E eu acho que assim, a soma da conta bolsão mais um acesso fácil talvez ao ambiente regulado é que possa ter causado, atraído esse tipo de enfim, transações ruins para o ecossistema. Né? E você acha que só o aumento da exigência de capital, por exemplo, hoje o Banco Central tem lá para cada serviço adicional que uma instituição financeira vai querer oferecer, ele pede um aporte maior de capital. Né? Antes, para você ter uma sociedade de crédito direto, aí, uma SCD, você tinha um aporte que era 5 milhões, sei lá, 8 milhões. Exato. Agora, até 2027, você vai ter que chegar, parece que de PL até 40 milhões, dependendo daquilo que você vai oferecer. E aí, obviamente, que empresas pequenas, eu já estou vendo SCDs pequenas aí se desesperando, né? Que tem um modelinho de negócio ali, usam aquela empresa ali de uma forma correta e tal, mas estão se desesperando porque vão falar, cara, eu não vou conseguir cumprir essas exigências do Banco Central. Né? E aí, nisso, o que vai acontecer? Vai acontecer agora uma fusão de os maiores players, obviamente que é o que você falou, tudo na vida tem o time, né? É o time certo para os maiores players estruturados acabarem dominando esse mercado. Mas você acha que só esse aumento de capital resolve? Porque às vezes o cara vai ter o dinheiro para colocar aporte, vai trazer um outro sócio, vai trazer um investidor, mas isso acaba não garantindo muita coisa, né? Acaba não garantindo muita coisa o cara, em vez de ter 8 milhões, ele ter 30 milhões lá. Acho que não é por aí que o Banco Central vai conseguir evitar possíveis problemas. Eu acho que é o primeiro indício, né? Vamos travar, vamos colocar um capital maior para quem quiser empreender, que não é qualquer empreendedor que vai estar lá, vai ter que ter um patrimônio, até porque se causar algum problema no sistema financeiro, alguma fraude, vai ter um capital lá para poder para poder recompensar os prejuízos que tiveram. Mas você acha que só isso funciona ou tem que ter uma outra agenda um pouco mais específica de visão tecnológica, a integração entre os bancos, processos padronizados, né? Porque por mais que eu sei que o Banco Central tem isso, eu vejo que cada um coloca a tecnologia que acha que tem que colocar, faz a integração do jeito que tem que fazer, usa os servidores que tem que utilizar, deixa parte na nuvem, parte local. Então, eu acho que não é só a questão do dinheiro, eu acho que tem que ter um processo mais, na tua visão, de estrutura, planejamento e microserviço e tecnologia padronizada para que evite problemas, até com invasões, com hackers. Né? Como que você vê isso? Eu acho que o Banco Central está atuando nas duas pontas. Uma é esse aumento no capital regulatório, que na prática ele facilita também o número de players que ele precisa fiscalizar.
Eu acho que poderia fazer uma analogia com a empresa que vende software, às vezes tem um preço mínimo, porque às vezes se tem um cliente muito pequeno, ela não consegue dar a atenção necessária para toda a sua base, né? Então, eu vejo que, dependendo, eu não sei qual é o volume que seria certo, né? O Banco Central ele consegue talvez delimitar um pouco o volume mesmo de players que talvez tenha ficado muito grande para acompanhar. E eu acho que, assim, de forma gradativa, vem sendo criadas várias, talvez não, assim, padronizações no sentido de, por exemplo, agora você tem quando tem uma transação suspeita do Pix, você rapidamente consegue bloquear uma chave. Tem sido criado vários controles adicionais para trazer mais segurança ao sistema, que estão na linha do que você falou da padronização. Eu acho que é um trabalho difícil, né, de ser feito, porque tem que sincronizar bastante gente, mas acho que tanto o Banco Central como as próprias instituições e fintechs têm trabalhado nesse sentido de tentar coibir através da criação de mecanismos de um bloqueio rápido, uma base única para registrar chaves Pix com suspeitas de fraude, né? Então, hoje, se alguém marca uma determinada chave com suspeita de fraude, isso já é compartilhado. Eu acho que tem várias iniciativas nesse sentido que podem, não tem bala de prata, né? Mas elas podem ir mitigando gradativamente. O ponto principal que é o que você falou, eu também acho, não tinha tanto, na teoria, tanto braço no Banco Central para fiscalizar, existiam muitas empresas atuando no segmento financeiro em várias frentes e começou a ter muito problema, então vamos diminuir essas empresas, né? Vamos aumentar um pouquinho a exigência de capital, de investimento e tal, porque a gente não consegue fiscalizar todas essas, mas ao meu ver talvez você dê uma freada no processo de inovação e atrapalhe um pouco a competição, né? Porque daí você vai ter menos players no mercado. Tendo menos players no mercado, você vai ter que chegar a uma hora e vai ter que pagar o preço que estão pedindo, né? Porque aí você tem menos players no mercado. Então, mas infelizmente você tem que olhar, acho que o Banco Central está olhando o seguinte, como eu não vou conseguir resolver essa dor de ter mais agentes para fiscalizar e ter mais eficiência na fiscalização e ter mais players atuando, vamos diminuir um pouco de players para que a gente consiga evitar problemas pelo volume, né? Enfim, seguir adiante. Mas, Marcelo, é o seguinte, eu vi que a Cellcoin ela está se posicionando para ser agora o porto seguro dessas instituições, né? Porque no final das contas tudo isso acaba favorecendo quem está bem estruturado. E essa é a verdade, não tem jeito, né? Eu sei que eu também atuo nesse mercado, eu sei que a hora que você vai precisar de algum serviço de alguém, você vai cair em um ou outro hoje em dia para você poder atuar. Mas isso, parabéns para quem estava vindo organizado, para quem sempre foi chato no compliance, né? Não foi. Tem que ser chato no compliance. A gente sempre fala, nossa, o compliance às vezes vem só para atrapalhar, mas não. Eu entrevistei a vice-presidente de compliance da Cielo, a Patrícia aqui, e foi uma conversa bem legal, porque na verdade a gente sempre fala, todo mundo reclama do compliance, né? O cliente externo, mas tá demorando, mas isso não é nada e tal. Mas quem veio olhando esse compliance, quem tomou todos esses cuidados, hoje está super bem preparado e não vai sofrer com essas mudanças que o Banco Central está fazendo. E no caso da Cellcoin, vocês estão se posicionando para ser o porto seguro das instituições aí, né? Que agora elas precisam ter alguém que está ali caminhando e que tem toda a estrutura da Cellcoin. Quais são os seus próximos passos aí agora, nesse movimento todo? Aonde que você enxerga aí os próximos 6 meses da Cellcoin, nessa mudança que o Banco Central está fazendo? Não só 6 meses, porque 6 meses agora vai exigir um capital social, 50% do capital social. Então, acho que algumas fintechs vão conseguir ainda cumprir isso, mas em 2027 só eu conheço umas 10 que já estão à venda. Como que vocês estão se posicionando nisso? Vocês vão sair adquirindo? Vocês vão continuar essa agenda de M&A? Ou vocês vão ficar focados na estratégia de vocês e faz parte? Se algumas saírem do mercado, faz parte, porque vocês estão estruturando isso para começar a atender toda a demanda que vai surgir para vocês, porque vai surgir, né? Qual que é a visão de vocês? Bom, primeiro, do ponto de vista de produto, a gente tem
cruzando um pouco o produto com esse momento que você falou, eu acho que a gente tem um diferencial que nenhuma outra empresa tem, que é conseguir atender uma empresa que está no estágio nascente, com a nossa infraestrutura de caso básico, as nossas licenças. E se um dia essa empresa crescer muito e quando ela tiver suas próprias licenças, ela consegue continuar usando a nossa tecnologia, a nossa infraestrutura no modelo SaaS. Ou seja, a gente consegue virar todas as conexões que a gente tem para a licença dela nova. Então, a gente já está preparado para conseguir atender desde fintechs que estão nascendo agora, e a gente atende enfim, todas essas contas novas que estão nascendo no WhatsApp, como Meg, Jota, estão com a gente também, desde grandes empresas enterprise, grandes indústrias que eu acho que não vão evoluir para ter uma licença própria, e a gente atende também bancos. Até S1 a gente atende hoje, 1 ou 2. Então, a gente atende todo o espectro de empresas de diferentes estágios regulatórios. Acho que é um diferencial grande aqui e que pode ajudar as empresas que tiverem dificuldades em conseguir talvez uma licença e queiram começar a operar. Só vai ter que passar pelo compliance. Isso que vai ficar cada vez mais rígido. Inevitável. Né? E a gente continua olhando a agenda de M&As, a gente continua com o volume da captação, montamos uma estrutura de M&A proprietária, a gente tem mapeado mais de 100 empresas que a gente conversa, acompanha, entende melhor o produto, e a gente acredita que outras aquisições devem ocorrer ao longo dos próximos meses e anos. Né? Legal. Marcelo, a gente está um papo bem bacana, já falamos sobre vários pontos aqui, agora a gente está chegando um pouquinho no final do programa, mas tem algumas perguntas finais aqui que a gente sempre faz para o fundador, eu sempre faço para o fundador aqui, que são aquelas que eu sempre lembro, né, da minha história. Vamos falar primeiro de cicatrizes, né? Cicatrizes na jornada do empreendedor. Então vamos lá, todo fundador, né, de sucesso, todo mundo olha hoje a história do Marcelo e tal, não sei o quê, fala, pô, crescendo, cheque de 120 milhões de dólares, comprando um monte de outras fintechs e tal. Mas conta pra gente aqui, o que quase deu errado na sua história e o que foi o seu maior aprendizado nesses últimos anos para chegar até aqui? Bom, acho que o nosso projeto inicial ele falhou completamente. Do B2C, a gente chegou a falar com mais de 50 fundos no Brasil e a gente, enfim, pensamos de tudo naquela época. Né? Depois de 50 fundos, vocês pivotaram, insistiram. Exato, 50 fundos, e você vê outras fintechs fazendo captações milionárias, né? E a gente teve muita, talvez, assim, acho que teve uma humildade de ir para a parte de trás, ir para essa agenda de infraestrutura, que na época era um negócio muito pouco nobre. Né? Todo mundo queria ser a fintech, todo mundo queria estar ali no contato com o cliente. Então, a gente entendeu que a gente tinha uma paixão pelo problema muito grande de tirar aquelas 70 milhões de pessoas da fila, e coincidentemente o Brasil hoje tem 70 ou 75 milhões de pessoas que fizeram sua primeira transação digital via Pix, né? Então acho que essa primeira missão foi cumprida, mas eu acho que uma das cicatrizes ou aprendizados aqui foi essa de não se apegar talvez ao projeto como ele é e se apegar ao problema. Você tem que resolver aquela missão, você tem aquele gol ali para resolver, e se precisar mudar a rota no caminho, acho que o mais importante é sempre perseguir o problema, né? E a outra são as cicatrizes de funding, né? de fundraising. Acho que é um processo realmente doloroso. A gente começou a conversar com fundos em 2016, só conseguiu o primeiro cheque quase 3 anos depois, mas ao mesmo tempo é um trabalho de você apresenta a sua tese para todo mundo, recebe não de todo mundo, mas todo mundo, pelo menos os VCs bons, né, dão bons feedbacks, você volta para casa, ajusta o produto, ajusta o pitch, faz parte do processo e acho que do aprendizado. Né? Então, eu acho que você aprende muito nessas conversas e você pega muito feedback, você entende o que está funcionando em outras startups e você tenta ajustar. Então, eu acho que essa agenda que a gente
demorou para começar. Acho que nos 2 primeiros anos a gente achava que era uma coisa muito transacional, de chegar, apresentar o PowerPoint, quer ou não quer, dá o cheque ou não dá. Mas é uma agenda que combina um pouco do relacional, com um histórico, o investidor vendo aquele filme passar durante o tempo. Então, eu acho que uma segunda cicatriz é essa do fundraising, de estar assim, num estado sempre alerta, né? Dado todos os perrengues que a gente passa por causa de capital. E desgasta emocionalmente, né? Desgasta demais. Porque até ainda você ainda estava numa fase teoricamente mais confortável, porque você queimou pouco caixa, teoricamente estava equilibrando. Mas queimou porque não tinha, né? Quando a gente conseguiu captar, já estava gerando, já estava com a receita maior. Então, eu às vezes usar isso talvez para o bem também e manter. Acho que a gente sempre teve uma cultura muito forte de austeridade pela necessidade, né? Acho que pela falta talvez de capital, olhando pelo lado bom, eu acho que foi isso, ter desenvolvido uma cultura de austeridade muito forte. Legal. E agora vamos falar um pouquinho um ponto do arrependimento. Por exemplo, eu tenho um arrependimento, né? Eu sempre falo que meu arrependimento com 53 anos como empreendedor, e que eu sempre, quando eu mentoro alguns empreendedores e tal, não sei o que, eu falo assim, cara, tu tem a hora certa de você pegar dinheiro. Se eu pudesse voltar atrás, que na época eu não tinha mais o que vender, eu já tinha vendido bens, imóvel, já tinha vendido o que eu tinha para colocar o meu projeto em pé. E eu estava com a minha licença do Banco Central para sair. Eu tinha protocolado uma licença de administrador de consórcio, tinha lá um business plan de 10 milhões, que era a exigência do capital, mais o business plan para eu montar o primeiro grupo e tal, não sei o quê. Eu tinha os 10 milhões, mas como a licença demorava, eu tinha um time de 40 pessoas, eu tinha que ficar bancando, aí começou a acabar os 10, aí o Banco Central me ligou, cadê o dinheiro? Né? Tem que sustentar aqui o business plan. Aí eu saí, bati em vários fundos. Na época, contei meu track record, tô querendo lançar o primeiro consórcio 100% digital e tal, não sei o quê. Aí os fundos falavam assim, não, quando você tiver licença, você volta aqui, a gente aporta. Eu falei, cara, você não está entendendo. Eu já coloquei todo o meu patrimônio, meus bens, minha esposa está quase separando de mim, porque eu estou vendendo tudo, mas eu preciso de um capital e tal, e não consegui, acabei tendo que pegar dinheiro muito cedo. Então eu fui meio... Era aquela história, ou eu pegava o dinheiro cedo, ou eu não conseguiria nem colocar o meu negócio em prática, porque não deu muito certo. Mas o meu arrependimento é o seguinte, talvez se eu começasse um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais de leve, e eu tivesse pego o dinheiro no momento mais confortável, né? Porque a melhor coisa do empreendedor é ele escolher pelo sócio, não pelo dinheiro. Quando você escolhe pelo dinheiro, sim, você pode errar no sócio, né? Porque dinheiro é igual. Dinheiro, quem tem dinheiro, quem vai investir é igual. O que vai mudar é o sócio. Se aquele cara vai estar junto com você, se ele vai valorizar a tua entrega, o teu trabalho. Então, o meu arrependimento foi que eu captei dinheiro na hora errada. Então, qual é o teu arrependimento? Você teve algum arrependimento nesse último tempo para chegar até aqui? Não, acho que não. Acho que é tanta coisa errada que a gente faz e vai aprendendo que... Foi aprendizado, não teve um que você fala assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Acho que não, acho que talvez teria ido mais cedo para a rua, né? Conversar com os investidores, para não passar por esses sufocos de fundraising, né? Eu acho que para um projeto dar certo, né? Olhando até a própria Cellcoin, se a gente tivesse captado um pouco mais, um pouco menos de dinheiro, não ia fazer diferença nenhuma. A gente ia ser diluído um pouco mais, um pouco menos. Mas quando você está querendo construir um negócio que é realmente grande, eu acho que é muito mais importante você não correr o risco de faltar dinheiro do que você talvez estar mais capitalizado que o necessário, né? E quando você não está passando sufoco, você tem a oportunidade de escolher o sócio certo. Então, nessa rodada de 125 milhões de dólares, por exemplo, a gente tinha 4 opções de sócio, a gente conversou com CEOs investidos desses fundos e a gente acabou encontrando uma afinidade maior no fundo que entrou, que foi a Summit Partners, né? Pelo tamanho, pelas empresas que eles tinham investido, pelos feedbacks que os CEOs deram. Então, a gente teve trabalho
teve um trabalho de fazer uma espécie enfim, quase uma diligência qualitativa nos fundos para poder trazer o que a gente acreditava ser o melhor para levar a gente do estágio de meio de 2024 para o próximo. Né? Legal. Bom, então, para a gente encerrar o Founder to Founder de hoje, foi muito legal bater esse papo com você, é um aprendizado enorme. Você está com quantos anos? 49. 49, tá novo, vai chegar no meio século agora, tá mais novo do que eu. Parabéns pela jornada, eu sempre gosto de bater esse papo, porque eu aprendo muito, né? Com todos os fundadores que vêm aqui. E a primeira vez que eu conheci, eu vi que você era um cara calmo. Por mais que você passou uns perrengues, imagino que você continua passando, você é um cara sempre calmo, sereno e tal. O que você faz no teu dia a dia para conseguir manter essa serenidade? Porque eu sou um cara super acelerado, eu tô ali sempre parece que no estágio 2. É assim, o Marcelo sempre foi assim ou foi um aprendizado também que você teve para ser um cara mais calmo? Não, acho que eu sempre fui calmo, tá no DNA e tento fazer muito esporte, família também, estou com 2 filhos, a gente faz muita viagem, né, com toda a família e, enfim, tento me apoiar em família, amigos e esporte. Então é o perfil do Marcelo mesmo. E agora, para a gente encerrar o Founder to Founder, eu queria que você desse um recado para quem está assistindo. E o recado seria para quem está começando a fintech agora, no momento de hoje, né? Qual é o seu maior e melhor conselho para quem está entrando no mercado de fintech? Que é o teu background, é o teu know-how, né? Empreender, sim, a gente já está careca de falar que empreendedor tem que ter resiliência, empreendedor tem que correr atrás e tal, mas especificamente para quem está começando ou está pensando ou está tentando escalar uma fintech, qual o seu maior e melhor conselho? Bom, primeiro eu acho que é um momento muito bom para começar uma fintech. A gente ainda vê uma concentração muito grande nos grandes bancos, nas grandes instituições. Então, a gente tem visto um grande número de fintechs nichadas nascerem e escalarem muito rápido. Sobre o conselho, acho que tem que conversar com muita gente, buscar fazer alguma coisa onde a pessoa tenha já uma quilometragem, né? Tem algum aprendizado naquele subsegmento, acho que tem mais chances de sucesso. De forma alguma, buscar atalhos, eu acho que tem que seguir os caminhos, atalhos no sentido de compliance, regulação, se não conseguir uma licença agora, né? Usar alguma infraestrutura e depois buscar a sua própria licença. E o mais importante, não desistir. Eu acho que tem esse trabalho da persistência ali, da formiguinha surda, né? Que você vai andando ali todo dia, faz um pitch, faz outro, acerta um negócio, volta para casa, corrige, volta, corrige. É isso que faz esse retorno composto no seu projeto, né? Então, acho que esses seriam talvez os meus conselhos. Legal. Marcelo, cara, foi uma aula de visão estratégica, uma jornada de empreendedorismo sua aí, fantástica. Parabéns, obrigado por compartilhar esse momento comigo aí, com todo mundo que assiste o Founder to Founder. E obrigado mesmo e espero que a gente veja num próximo programa mais para frente, se contando aí quais foram as novas aquisições da Cellcoin e traga para a gente aí mais insights desse mercado de fintech aí. Eu que agradeço pelo convite, pelo bate-papo. Valeu, obrigado, Marcelo. O programa Inovação e Negócios vai ao ar de segunda a sexta às 8h15 e o Founder to Founder é uma vez por semana. Continue com a gente, um grande abraço. Founder to Founder, com Márcio Kogut.